Suave no escurinho, meus nobres. Aqui quem fala é a aranha perdida de Mandakaru. Hoje estou aqui para falar sobre Jujutsu Kaisen, um apanhado dos capítulos 25 ao 27. E, para começar lá em cima, tome a descrição do incidente da mãe do Junpei. De prêmio, a mulher ganhou um nome, Nagi. Porém o seu incidente foi muito fraco. Se pegamos o incidente da escola como exemplo, o negócio atraiu muito mais espíritos. Foi atraído uma porrada de espíritos diferentes, a maioria de nível baixo, isso é verdade. Só teve um que era nível 2. Dito isso, o que aconteceu com o espírito que atacou a mulher? Explodiu porque o dedo era forte demais. Essa explosão não teve efeito nenhum na casa. Quem colocou a mulher na cama com sacos de gelo? Foi o Junpei. Se foi ele, porque isso não é motivo suficiente para ele exterminar a escola inteira. Me desculpa, mas você acorda e se depara com a cena da sua mãe sem metade do corpo e ainda tem que mover ela e colocar gelo, é o suficiente para destruir o mental de qualquer um. É o suficiente para você odiar o mundo, ainda mais o Junpei, que já tinha uma predisposição para odiar. Mas enfim, antes de vermos como o Junpei está, primeiro vemos o Nanami falando com o Itadori. Um parênteses em cima do tempo para comentar o título do capítulo, Tolices de uma Mente Fechada. Um título que fala muito sobre o Nanami também. Afinal, se fosse mais mente aberta teria alcançado, talvez, uma expansão de domínio. Ou quem sabe, tivesse aprendido a ver a alma, mas enfim. Isso é depois dele enfrentar o Mahito. Esse é um momento muito curioso para mim, porque o Nanami fica batendo nessa tecla de que o Itadori é só uma criança. O que é ok. O problema é, estamos numa organização com falta de mão de obra, e nesse tipo de situação, não existe escolha, você não tem como poupar ninguém. Ainda mais o Itadori, que já viu cenas grotescas no incidente do reformatório. Obviamente, temos um ponto importante que é essa luta que o Itadori possui em não querer derrubar um ser humano. Na cabeça dele, ao aceitar ser um feiticeiro, como se essa escolha fosse dele, o Itadori só teria que lidar com espíritos. E aí sim, o Mahito não é adversário para o Itadori, já que transfigura humanos e, se Itadori não quer derrubar humanos, por lógica simples, ele nem deveria se oferecer para enfrentar o Mahito. Fora que, outra teoria é, um espírito de nível especial possui mais energia e o Itadori não deveria ser capaz de perfurar as barreiras defensivas do Mahito. Apesar de que, nessa primeira luta, o Itadori vai receber ajuda de todos os lados. Bom, essa parte termina com o Nanami insistindo nessa narrativa de que o Itadori é só uma criança, quando o problema real aqui é outro. Nanami sabe que o Itadori não tem poder para enfrentar o Mahito. Então voltamos para o Junpei que errou muito feio, né? O cara tem um poder e, no lugar de usar para garantir a segurança da própria casa, deixou tudo para a sorte do destino. É como dizem, em casa de ferreiro, espeto é de pau. E é isso, temos um corte monstruoso e pulamos direto para o Mahito aparecendo na casa do Junpei e falando sobre o dedo. Aí fica para sua imaginação criar a imagem de como tudo aconteceu para a descrição ser como foi. Também fica para sua imaginação descobrir como esse encontro foi organizado. Mahito chegou do nada na casa sem ser chamado. Junpei foi buscar o Mahito? Porque essa reunião está acontecendo no quarto dele. Enfim, para mim não faz sentido, mas vamos em frente. Depois do Mahito envenenar a mente de Junpei, a cena corta para a escola, onde surge o novo vilão, Itou Shouta, um maluco que acabou de passar a existir. Ou pelo menos é assim no mangá. Na animação, isso foi corrigido e o Shouta é apresentado como o líder dos bullies. A mão por trás da cortina que se faz de bom moço, mas é o culpado de tudo de ruim que acontece na escola. Esse personagem é muito interessante porque não é dito, mas ele é filho de alguém importante, seja militar, político ou do meio empresarial. O maluco tem costas tão quentes que o professor fingia que não via nada para não perder o emprego. Mas isso é para outro capítulo. Inclusive, não é do tipo que merecia continuar vivo. Tipo de gente que não vai aprender com os erros. Mas enfim, ao mesmo tempo que o vilão do Junpei é apresentado, temos o detalhe de alguns alunos vendo o surgimento da cortina. Outro ponto interessante é o fato de a Sociedade Jujutsu, por ser uma organização secreta muito baseada em descendência familiar, acaba fazendo com que muitos talentos nunca tenham a chance de ingressar no ramo de caça a espíritos. Uma pena. Dito isso, quem lançou a cortina foi o Mahito, que está acompanhado do Geto. Temos então a apresentação de dois planos. O primeiro é do Mahito, que deseja usar o Junpei para fazer o Itadori aceitar um pacto com o Sukuna. Seria um plano fadado a dar errado se os personagens valorizassem as suas promessas e objetivos. Sem falar que o Itadori conheceu o Junpei ontem. Enfim, acho um plano bem fraco e sem lógica, mas até aí, tudo bem. Já o segundo plano é do Geto. Ele quer que a escola de Tóquio recolha o dedo deixado na casa do Junpei. Porém, o motivo por trás disso fica no mistério.
Com essas revelações concluídas, vamos finalmente ver o Junpei desabafando todo o seu ódio. Porém, já começa pegando absurdamente leve. De alguma forma, ele faz a maioria das pessoas dormir, deixando o professor e o Shouta acordados. Como isso foi feito? Quem sabe? Depois o Junpei revela o motivo por trás da sua franja. A revelação das marcas de queimadura é bem massa. Apesar de não ficar claro se a franja era uma forma de esconder as marcas ou se sempre usou franja. Depois de mostrar ao professor o que a sua negligência vinha causando, Junpei foi para cima do Shouta, exigindo uma resposta sobre o dedo. O que é uma situação bem aleatória no mangá. Não existe nenhum momento para construir essa relação, literalmente, não existe ligação entre eles. Mas, o mangá gira como se existisse. E quando o Junpei confronta o cara, Shouta solta um palavrão. Só pra mostrar, olha como o cara é ruim. Nessa situação e ainda tem tempo pra xingar. E aí, é isso. O final do Shouta estava encaminhado. Junpei não tinha como confirmar se Shouta mente ou não, e a única resposta que aceitaria era uma confissão de culpa. Infelizmente, chega o Itadori para atrapalhar. Na cena final, vemos um pouco do poder do Junpei, claramente um Shikigami. Eu sei o que é, mas nessa imagem não dá pra entender nada. Fora isso, já posso adiantar para que você tenha raiva do Itadori. De alguma forma mágica, ele vai impedir que o Shouta morra. Ou seja, vai passar uma semana viajando para desestressar na Disney e vai voltar para sua vida como se nada tivesse acontecido. Porque é assim que a vida de rico funciona. Sem falar que não faz sentido nenhum o Itadori conseguir salvar esse cara, mas enfim, o roteiro vai dar uma fraquejada absurda. E outra, a verdade é que esse arco não tem peso nenhum na história. Vamos ser sinceros, a única coisa relevante nesse arco até esse momento é o dedo que o Geto enfiou na escola. A morte da Nagi é como a morte de uma formiga em cima da mesa, você não queria que acontecesse, mas vai esquecer em 2 minutos. Essa é a verdade. E é isso. Sigo para o próximo capítulo que retorna explicando o porquê de o Itadori ter chegado sozinho na escola. E já adianto, o Itadori ir até a escola sozinho é incoerente, mas por quê? Nessa altura do campeonato, todo mundo sabe que o poder do Mahito permite transfigurar humanos, e sabe quem não quer manchar as mãos com sangue humano? Exatamente, o Itadori. Sem falar no péssimo trabalho que o Itadori fez e que não gera nem um segundo de arrependimento no sujeito. Primeiro, em momento algum o Itadori chega à conclusão de que o Junpei mentiu. Como o cara não viu nada, se tem até poderes. Porém, o estresse poderia nublar o pensamento no momento, entretanto, depois que o sangue esfria, a mente deveria martelar uns 3 dias com a culpa de ter falhado no único trabalho que tinha que fazer. De qualquer forma, a decisão de ir para um local entupido de humanos sabendo que o provável inimigo vai usar isso contra ele, é incoerente. E bem, enquanto o Itadori é incoerente de um lado, do outro, Nanami está com um tal de Ino Takuma. Um feiticeiro de 2º grau que o Nanami levou para enfrentar o Mahito. E a parte mais interessante disso é que isso também não faz sentido. A não ser que o Ino possua a habilidade de ferir a alma, porque se não possui, não iria adiantar de nada. Na verdade, seria o caso de os dois morrerem assim que ficassem sem energia. Pois bem, o Ino fica responsável por lidar com os humanos transfigurados que o Mahito deixou como isca, mas só aceita depois do Nanami prometer uma indicação para uma promoção. O nível 1, que deveria ser um nível de força, aparentemente, é só uma classificação. Então voltamos para o Itadori enfrentando o Ijishi para ir à escola. O que, como falei, não faz sentido. Faria mais sentido se alguém fosse junto. Esse alguém ficaria responsável pelos humanos transfigurados, poupando o Itadori de lidar com suas limitações. Como não tem, é só incoerente mesmo. Aí, para tornar tudo ainda mais legal, temos o corte horroroso que esconde como o Itadori conseguiu resgatar o Shouta das garras do Junpei. Enfim, toda essa sequência é muito fraca. O Junpei era pra estar no puro ódio, porém, ele está hesitante. Depois do capítulo anterior, está clara a sua dúvida. Depois de tudo, ele não converteu o que aconteceu em ódio pelo mundo. Então, o ódio foi colocado sobre um personagem aleatório, para quem lê o mangá, e no momento em que perde o Shouta de vista, age com ainda mais dúvida. O mais interessante nisso é a água viva, um Shikigami bem interessante. Confesso que até hoje não entendo como Junpei invoca esse Shikigami. Meu palpite é que o feitiço dele produz veneno e é esse veneno que está sendo usado como canalizador para invocar a água viva. Agora, se estou certo, isso é um mistério. Bem, o Itadori joga o Junpei lá fora do prédio e pula atrás. Numa cena ruim, ele se livra do golpe do Junpei de forma bem porca. Inclusive, na animação tem um momento que ele basicamente voa, o que é pior ainda. Mas enfim, Itadori finalmente consegue derrubar o Junpei, jogando-o de volta para dentro do prédio e decide lançar um sermão no cara, perguntando se ele tem coragem de repetir o que está dizendo na frente da própria mãe. Aqui, meus amigos, amigas e amigues, Junpei deveria ter explodido numa bola de energia de mais puro ódio.
Infelizmente, os personagens de Jujutsu, vários deles, sofrem da falta de convicção. Às 8 horas, o Junpei queria ver a escola queimar. Às 8h30, ele já estava em dúvida: será que devo? Às 9, qualquer comentário aleatório é suficiente para convencer a desistir. Pensa, Junpei explode em raiva e ódio, o que permite que o seu poder aumente. Itadori se vê obrigado a matar o Junpei e, quando finalmente faz, descobre que tudo foi armado. Mahito se revela como o verdadeiro culpado. Itadori se arrepende do que fez, a culpa faz com que tente um acordo com Sukuna, que se nega. O Sukuna nem precisa ter o poder para trazer alguém de volta à vida, a culpa poderia fazer o Itadori pensar que isso era possível. Pronto, um final bem melhor. Enfim, voltando para a realidade, o capítulo acaba com o Mahito descendo a escada e o Itadori de bobeira. E de bobeira estava, de bobeira ficou porque a capa do último capítulo já entrega tudo. O título é, Se. Já entrega que não foi. E o capítulo já começa entregando que o Itadori reconhece espíritos pela aparência e não pela energia dos seus corpos. Ele vê o Mahito idêntico a um ser humano e simplesmente não reage. Inclusive, o fato do Itadori julgar o Mahito pela sua aparência fica claro no final do capítulo. No entanto, já adianto, Itadori não quer matar seres humanos, espíritos nunca foram um problema para ele, até aparecer o Mahito. A partir de agora, ele vai ter que arrumar motivações para exorcizar o Mahito. Mas, antes disso, vamos ter o Itadori vacilando terrivelmente e acaba capturado. Inclusive, essa captura não faz sentido. O Mahito ainda está descendo a escada e o Itadori está na parte mais baixa, ou seja, o Itadori deveria ficar preso embaixo da janela. Porém, isso é o de menos. Grave mesmo é o Junpei, que passou dias com um assassino e só agora percebeu que estava confiando na pessoa errada. Particularmente, nem pensei sobre isso, tratei como natural, mas é uma loucura completa. Apesar do Mahito não ser gráfico, né? Ver seres humanos transfigurados em formas tão incomuns cria um distanciamento, saca? Se o Mahito tivesse transfigurado um ser humano na frente do Junpei, talvez o pivete tivesse ficado com a guarda alta. Entretanto, Junpei tem internet e poderia pesquisar sobre maldições, poderia ter perguntado ao Itadori o que acha das maldições, se bem que, o Itadori não iria saber explicar o porquê uma maldição é um problema. O maluco está querendo fazer um acordo com o Sukuna, claramente não entendeu o problema que isso é. Enfim, Junpei pecou na falta de comunicação. E a sua falha foi bem realista, já que terminou com ele transfigurado. Dito isso, o Junpei ser transfigurado é uma forma de esconder das maldições que o Sukuna tem planos, o que vai manter essa subtrama viva. Resumidamente, as maldições acreditam que para vencer a batalha contra os humanos, o Sukuna é essencial. E é por isso que o Mahito quer forçar um acordo entre Itadori e Sukuna. Dito isso, não faz sentido nenhum o Mahito transfigurar o Junpei. Seria natural ele acreditar que é o único que consegue manipular a alma nesse grau, afinal, ele nasceu com esse feitiço. Apesar da minha teoria sobre a alma ter ligação com a energia positiva, além da energia positiva também ser capaz de curar a alma. Curar a alma é uma coisa, alterar a sua forma é outra. Em Jujutsu Kaisen, está estabelecido, a partir da conversa do Itadori com o Gojo, que sem o feitiço, você não pode fazer nada. Logo, como o Sukuna iria trazer o Junpei de volta sem ter o feitiço de manipulação da alma? Não faz sentido. Sukuna teria então que fazer um acordo onde o Mahito seria forçado a trazer o Junpei de volta ao seu estado original. Será que o Itadori confiaria num acordo desse? Fora que, depois de tudo, ele pegou a promessa do avô e jogou no lixo por alguém que ele acabou de conhecer. Um cara aleatório tem mais peso que o avô. Sei lá, me parece um pouco exagerado. A minha ideia de fazer o Itadori matar o Junpei e a culpa fazer ele aceitar qualquer coisa para trazer o cara de volta à vida, aí sim, seria foda. Infelizmente, ficou nessa. Fora que o Mahito deixar o Junpei morrer foi outra dica do roteiro. Já que não tem por que insistir em fazer um acordo com Sukuna usando o Junpei transfigurado. Porém, a ideia do Mahito acaba se voltando contra ele, né? Porque, na teoria, o Itadori não teria poder para vencer sozinho e teria que fazer um acordo com Sukuna. Vamos supor que o Sukuna aceitasse, o Mahito estaria morto no segundo seguinte. Ideia de maluco essa dele, né? Realmente estava naquelas ideias, não me importo de morrer pelo sucesso da missão. Dito isso, bem que esse arco poderia gerar um sentimento de urgência, ou talvez de medo, né? O Itadori poderia sair disso com um foco cego em aumentar sua força, ou até com uma melhoria de poder realmente significativa. Infelizmente, o Sukuna assumir o corpo não será um problema, o Itadori vai seguir vivendo como se isso não fosse um problema. O fato de um espírito querer que o Sukuna assuma o corpo, não diz nada para ele. Ou seja, nada disso terá uma influência significativa no futuro da história. A morte do Junpei e da mãe já não terá mais peso nenhum no próximo capítulo.
Outra coisa que não vai ter peso nenhum é a relação do Itadori com a alma. O Itadori consegue acertar a alma do Mahito, isso porque dentro do seu corpo existe a alma do Sukuna que é suprimida pelo corpo do Itadori. Agora, como isso permite o Itadori ferir o Mahito, não vou saber explicar. Até pesquisei, mas não vi uma resposta fixa. É tudo uma suposição. Agora, vamos supor que o Itadori de fato consegue visualizar a própria alma e por isso é capaz de ver a alma dos outros. Isso tornaria ele automaticamente invencível na história. Invencível não, indefensável é o mais correto. Ao ignorar as defesas externas e atacar diretamente a alma, tornaria o Itadori indefensável. Com exceção, talvez, de usuários de feitiço reverso, supondo que essas pessoas conseguem se conectar com a própria alma. Ou seja, a capacidade de ver a alma se tornou uma ferramenta para ser usada quando vier a ser conveniente. Infelizmente, a habilidade que deveria ter virado a maior arma do Itadori se tornou algo basicamente inútil por quase toda a obra. Bom, dito isso e para encerrar essa análise, chegamos ao momento em que o Itadori deixa claro que vê o Mahito muito mais como ser humano que maldição. E esse momento é quando diz: as palavras que vão sair da minha boca farão com que quase tudo que disse pareça mentira, completando com: Mahito, eu vou te matar. Só que o Itadori prometeu caçar maldições, prometeu ajudar pessoas e prometeu usar o seu poder para ajudar pessoas, logo, exorcizar o Mahito não fará nada do que ele disse parecer mentira, a não ser que ele enxergue Mahito como um ser humano. Aí sim, isso faria sentido, já que deixou claro o quanto deseja evitar matar seres humanos. Temos ele puto quando descobre que tem um espírito transfigurando humanos. Mas essa raiva passa meia hora depois. Aí temos ele falando para o Junpei que não gostaria de matar pessoas, com medo de se perder, de se corromper ou perder a essência. Aí corta para ele sabendo que o Mahito poderia estar na escola, o que tornaria o risco de enfrentar humanos de verdade uma certeza, e mesmo assim ele corre até lá. Quando vê o Mahito, fica na dúvida, só por causa da aparência, e achando pouco, encara o ódio pelo Mahito como uma contradição própria. Parabéns, Itadori, acabou de inaugurar o preconceito espiritual. Dito isso, a análise dos capítulos 25, 26 e 27 de Jujutsu Kaisen termina assim, com o Itadori mostrando que não sabe que odiar uma maldição não contradiz as suas convicções. Também tem um puta desperdício de poder. Já que a capacidade de perceber a alma e usar isso numa luta seria perfeito para igualar o Itadori a inimigos mais poderosos sem forçar o roteiro ou fazer milagre. Mas, eu conheço Jujutsu, o mangá sobre o que poderia ser. Nanami poderia ser nível especial, mas tem mente fechada. O Itadori poderia ser o indefensável, mas só consegue acertar a alma do Mahito. Já o Mahito tem uma porrada de humanos transfigurados, mas vai esquecer de usar. Ou seja, tudo normal em Kaisen. Enfim, é isso. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.